A advertência de Tiago aqui é dirigida às pessoas que naquela época estavam sendo ali teimosas. E a forma a qual a pessoa está servindo a Deus. Não sejais ansioso por dirigir a vida de outros. Há uma responsabilidade maior. É o que Tiago está dizendo. Meus irmãos, a Bíblia diz assim, que até o tolo, quando se cala, é tido por inteligente. Uma pequenina palavra que você fala, você pode arcar com sérias consequências na sua vida. Tiago usa aqui outro exemplo, agora ele vem usando aí a fonte. A Bíblia diz assim, que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso daí é procedência. Agora a pessoa que abençoa, que profetiza vitória, mesmo quando está na derrota, ela tem um coração cheio de fé, irmão. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 1, eu vou ler e os irmãos acompanhem suas Bíblias. Amados, Tiago, quando ele vem tratando com a igreja a respeito deste assunto sobre a língua, sobre as palavras que são ditas, ele está preocupado com aquilo que estava acontecendo no meio cristão. E ele traz aqui, amados, vários exemplos. E o que nós observamos aqui no meio dos irmãos, o que estava acontecendo ali, a primeira coisa era uma disputa. E Tiago ele vem dizendo aí no verso de número 1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Nessa época aqui, amados, era costume judaico, era costume ali do povo judeu, aquele que era mestre, ele ensinava pelo exemplo de vida que ele vivia, não pelo conhecimento que ele tinha. Os mestres nessa época, eles ensinavam as pessoas pelo exemplo que eles viviam. É onde que Tiago vem dizendo, olha, há maior juízo para nós. Hoje as pessoas querem ser mestres, querem ensinar voltado para quê? Pelo conhecimento que elas têm. Porque eu vejo assim que havia ali um debate, um queria saber mais do que o outro, conhecer mais do que o outro, talvez porque um falava melhor do que o outro, já queria ali ensinar, ser mestre, e Tiago vem dizendo, olha o comportamento de vocês primeiro. Vocês têm que dar um bom exemplo. Vocês ficam falando aí que querem ensinar, mas vocês falam tanta besteira. Então, para mim ensinar, eu preciso, em primeiro lugar, dar um exemplo. Eu tenho que ensinar com o meu exemplo de vida. Amém? E é o que acontece nos nossos dias de hoje. As pessoas querem ser reconhecidas, muitos querem pregar, querem ensinar para serem reconhecidos. Fulano prega bem, fulano fala muito bem. Mas e o exemplo de vida? Quem é a pessoa mais inferior aqui na igreja? É o pastor. Vocês são importantes, porque Deus usa o pastor para ensinar vocês. No meu caso, eu seria importante se eu estivesse sentadinho aí e vocês me ensinando. Aí eu seria importante. Mas o mais inferior aqui é o pastor, porque primeiro Deus cobra do pastor. Se o pastor não ensinar aquilo que Deus está falando, Deus vai cobrar do pastor, não é de você. Está entendendo por que Tiago está falando? Olha, meus irmãos, não quereis ser mestres, porque será um juízo maior para vocês. Tiago está dizendo aqui, amados, não sejais ansioso por dirigir a vida de outros. É o que as pessoas mais querem, dirigir a vida dos outros, enquanto que a dela está capengando.
A pessoa não olha para a vida dela, olha para a vida do outro. A vida dela está na miséria, está na escassez, está no fundo do poço, e ela está lá olhando para o outro. E Tiago está dizendo, olha, não queira dirigir a vida de ninguém não, dirija a sua, porque é uma responsabilidade muito grande em cima de mim, naquilo que eu estou passando para vocês. Se você pegar tudo aquilo que eu estou falando aqui e obedecer, sem questionar, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai honrar você, mas ai de mim se eu estiver falando algo errado para você, irmãos. Se eu falhar, o juízo será mais duro, porque eu terei menos desculpa para dar para Deus. Deus vai cobrar de mim, mas você não tem conhecimento, eu não te dei conhecimento, e por que você está fazendo fora do conhecimento? Agora você ainda pode chegar diante de Deus e dizer assim, ó Deus, ninguém nunca me falou nada disso. Ah Deus, o meu pastor nunca pregou isso lá na igreja. Ó, eu já estou falhando também, porque eu não estou passando aquilo que Deus está mandando. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele, em uma palestra que ele está fazendo para pastores, ele diz assim que o pecado do líder é mais hipócrita, porque às vezes o líder ele denuncia o pecado em público e pratica o pecado em oculto. Então há uma cobrança muito maior. Então aqui Tiago ele vem trazendo uma série aí de conhecimentos a respeito da língua, aquilo que falamos, né? E ele traz aqui vários exemplos, e eu quero começar citando aqui com vocês o primeiro exemplo que Tiago vem falando aí no verso de número 3, olha só. Então Tiago ele vem usando aqui, amados, o freio, né, para mostrar como nós precisamos domar a nossa língua. É necessário muitas vezes nós nos calarmos. A Bíblia diz assim, que até o tolo, quando se cala, é tido por inteligente. A Bíblia me ensina assim, que aquele que muito abre a sua boca, a si mesmo se arruína. E por que ele cita aqui o cavalo? Na época de Tiago, o cavalo era aqui a máquina mais veloz que tinha. Era aqui o meio de transporte mais veloz que tinha. E Tiago está dizendo, olha, nós fomos freio na boca do cavalo, olha, ele é tão veloz, ele é tão forte, tão robusto, e com aquele freio na boca dele, nós controlamos ele para onde nós queremos. Quando você se cala, irmãos, você tem domínio do seu corpo. Segunda colocação que Tiago faz aqui é do navio. O navio aqui na época era o maior meio de transporte que existia. E o leme daquele navio, ele era parecido com uma língua, né? Por isso que Tiago cita ali, então, aquele leme, né? Para os irmãos ali entender o que Tiago estava dizendo. Eu quero dizer para você, amados, que com a tua língua, você pode ir para o caminho de bênção ou você pode ir para o caminho de maldição também. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. No versículo de número 6, Tiago vem citando aqui um outro exemplo. A língua, Tiago vem dizendo que ela é aquela pequena fagulha, né, que incendeia um grande bosque. Eu quero dizer aqui para você, amados, que com uma pequena palavra, você pode arrumar a maior confusão da tua vida. Então nós como crentes, às vezes nós vigiamos tanto as áreas da nossa vida e esquecemos de vigiar a nossa boca, esquecemos de vigiar aquilo que nós falamos. Olha só, a maioria dos pecados começa com uma pequena palavra, às vezes pronunciada ou às vezes falada no íntimo da pessoa. Versículo de número 7, é um outro exemplo que Tiago vem trazendo aqui também. Tiago fala da habilidade que as pessoas têm de domar animais selvagens e a inabilidade que elas têm de não domar a língua. Nós vamos ver mais para frente aqui, que aquele que consegue domar a sua língua, irmãos, ele é pessoa perfeita. Tiago vem dizendo aqui, aquele que consegue domar a sua língua é uma pessoa perfeita. Ele tem controle sobre o seu corpo. Por mais crente que a pessoa seja, amados,
Tem momentos na vida dela que ela gostaria de poder engolir o que ela acabou de dizer. Aí você fica se torturando. Por que eu falei isso? Por que eu fui falar isso daí? Por mais crente que nós somos, não conseguimos. É um mal que não tem como domar. Mas nós podemos aprender, né? O único que conseguiu domar a sua língua foi Jesus Cristo. O único. Ele sabia a hora certa de falar, ele sabia a hora certa de se calar, ele sabia a hora certa de falar. E assim também temos que ser, amados, saber a hora certa de falar. A Bíblia diz assim, Salomão escrevendo lá em Provérbios, ele diz assim, a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em salvas de prata. Olha que coisa chique que é. Versículo de número 9. Tiago vem falando agora, usando como exemplo a igreja. Meus irmãos, use a sua boca para falar somente bênção e não maldição. Com ela bendizemos a Deus e amaldiçoamos o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus. Usamos a língua, amados, para louvarmos a Deus, e com ela amaldiçoamos também o homem que é a imagem de Deus, como eu disse aqui para você. Qualquer palavra dirigida contra alguém pode ser uma maldição na vida dela, não importa qual seja a palavra, mas se foi dirigida com a intenção de ofender, se torna maldição na vida da pessoa. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Na época aqui de Tiago, era costume ali o imperador, quando ele assumia uma cidade, ele colocava ali uma estátua dele. E se alguma pessoa olhasse para aquela imagem e dirigisse alguma palavra contra aquela estátua, amados, era o mesmo que dirigir a palavra contra o imperador. A pessoa ia arcar com as consequências. Então Tiago, quando ele vem dizendo aqui para a igreja, olha, com a língua, com a boca nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos o homem que é a imagem e semelhança de Deus, o povo estava entendendo muito bem o que Tiago estava dizendo. Agora, trazendo para nós, amados, uma palavra dirigida contra um irmãozinho é o mesmo que dirigir aquela palavra contra Deus, porque o irmãozinho é a imagem e semelhança de Deus, assim diz a Bíblia. E isso não importa o lugar que você esteja. Na tua casa, se você dirigiu uma palavra contra um irmãozinho da igreja, você dirigiu aquela palavra contra Deus. Você está entendendo o que Tiago está querendo dizer aqui para os irmãos? Está entendendo que o Espírito Santo está falando com você nessa noite? Toda palavra que você dirige contra alguém é dirigida contra Deus, porque esse alguém é a imagem e semelhança de Deus. Aqui, o povo judeu aqui, eles tinham o costume o seguinte, se alguém dirigia algo ou citasse ali o nome de Deus, o outro dizia, bendito seja Deus. Então Tiago está dizendo, olha, com a nossa boca nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Eles bendiziam a Deus e amaldiçoavam o homem. Estavam esquecendo do segundo maior mandamento. Então eles bendiziam a Deus com a sua boca e esquecia do segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E aí com a tua boca você bendiz a Deus e amaldiçoa o homem. Voltando lá em Tiago, versículo de número 11, Tiago usa aqui outro exemplo, agora ele vem usando aí a fonte. Daí ele diz assim, olha, de longe se avista uma fonte naquele deserto, e a pessoa que está no deserto, ela quer o que? Ela quer água. Chegando ali, aquela fonte pode ter água doce, água potável, ou pode ter água amarga, água salgada, mas nunca a mesma fonte vai ter água doce e água salgada. Assim também, amados, deve ser a nossa palavra. A Bíblia diz assim, que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso daí é procedência maligna. Mas veja o versículo de número 12. Outro exemplo que Tiago cita aqui é da árvore, da figueira. Jesus diz assim, amados, que pela árvore conhecereis os frutos. Então, pela maneira de nós falarmos, conhecemos muito bem a procedência da pessoa, conhecemos muito bem aquilo que a pessoa é.
Como que eu sondo o coração de alguém? Pela maneira que ela fala. A boca dela revela aquilo que ela tem no coração. A pessoa que murmura, xinga, a pessoa que reclama da vida, é uma pessoa que tem um coração mau. Agora, a pessoa que abençoa, que profetiza vitória, mesmo quando está na derrota, ela tem um coração cheio de fé, irmãos. Então, o Tiago ele vem trazendo esses ensinamentos para que a igreja se desperte para esses pontos. E são coisas que nós também precisamos despertar.